Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Quando li esse texto, amado, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Um texto que mostra a compaixão de Jesus, que mostra que Jesus ele sempre está prestando atenção nos seus. Um texto que nos revela a misericórdia e a preciosidade que Jesus tem conosco, e que é uma sensibilidade que jamais outra pessoa poderá ter. Talvez algumas pessoas tenham olhado ao seu redor, pessoas que têm convivido com você. Você muitas vezes tem expressado os seus problemas, as suas dificuldades, mas as pessoas pouco ligam, porque não compreenderam, não têm a noção da sua diversidade, não têm a noção do tamanho dos seus problemas ou a dimensão da sua dificuldade. Mas Jesus, ele entende. E Jesus, ele entende de uma maneira sublime. Ele não te entende de uma maneira que ele vem lhe apontar ou ele venha te julgar. Ele entende de uma maneira que ele vem apenas dizer: filho meu, eu entro na sua causa nesta noite. Olho para uma mulher aqui que sofreu 2 grandes catástrofes na sua vida. Uma mulher viúva, como a Bíblia nos diz, uma mulher que tinha acabado de sofrer um grande sofrimento, já tinha passado por um grande vale de morte, havia perdido seu marido. Quando uma mulher no seu tempo, no tempo dela, perdesse o marido, já era uma grande dificuldade, pois nós conhecemos o tempo da lei. O tempo deles era um outro, a cultura deste país era outra. Uma mulher viúva já não tinha mais valor. Mulher viúva, ela já tinha uma grande perca. A sua única esperança era que ela tivesse um filho varão, para que pudesse continuar cuidando dela. E fico eu imaginando esta mulher, sofrendo por uma perca de alguém que ela amava tanto. A perca de alguém que ela acompanhou a sua vida. A perca de alguém que acompanhou dos seus momentos de alegria e dos seus momentos de sofrimento. Quando ela olha na cama, já não tem mais ao seu lado uma pessoa que estava ali, a quem ela apoiava a sua confiança, a quem ela sabia que podia confiar. E só quem passa por esse tipo de vale sabe o tamanho dessa dor. E essa mulher tinha passado por isso. Quando penso eu que ela começa a se recuperar dessa grande sofrimento, dessa grande perca, quando ela começa a ter esperança novamente, quando ela começa a imaginar que tudo vai bem agora, pois ela tinha um filho a quem ainda podia confiar, ela ainda tinha um filho a quem poderia a esperança renascer, a quem poderia ajudar ela nas suas dificuldades, a quem poderia sustentá-la. Ela é acometida da perca também do seu filho agora. Fica imaginando o desespero dessa mulher. Tenta você aí começar a imaginar, você se pondo no lugar dela. Ela perdeu tudo. A única coisa que ela poderia ver para o teu futuro agora era mendigar. Era ir para a rua e mendigar. Pedir, depender da misericórdia das pessoas. Mas algo acontece com essa mulher. Algo acontece com essa mulher tão tremendo que muda a sua história. Ela simplesmente estava no lugar certo. Ela estava na hora certa. Você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Quando eu estou dizendo de lugar certo, irmão, eu não quero aqui exaltar a igreja Maranata. Eu quero exaltar o dono da igreja. Você veio ao lugar certo. E essa mulher estava na hora e no lugar certo. E diz a Bíblia que ela estava a caminho do funeral do seu filho. E a Bíblia nos relata que ela chorava muito. Pois eu ficava imaginando naquele momento, ela está pensando: acabou tudo. Perdi a pessoa que mais amava. E meus sonhos foram junto com ele. Porque não tenho mais o que fazer. Mas Jesus passa por aquele mesmo momento. A caminho do funeral do seu filho, Jesus passa. E algo me chama a atenção nesse texto, que a Bíblia diz que Jesus se compadece do choro daquela mulher. Jesus começa a olhar para ela e ver as suas lágrimas. Lágrima sincera, lágrima de uma pessoa que estava sofrendo, que estava ali declarando o amor que tinha pelo seu filho e que havia perdido tudo. Lágrimas essas que ninguém poderia compreender, somente aqueles que já passaram. Mas talvez para muitos ali que estavam acompanhando o seu funeral não poderiam entender a dimensão do problema a qual ela estava passando. Mas Jesus, como é o dono do nosso coração,
é o único que sonda o nosso coração, é o único que conhece as nossas dificuldades, os nossos temores, é aquele que sabe das minhas fragilidades, que sabe dos meus medos. Ele viu, ele estava ali, ele estava lá. E a Bíblia nos diz que quando Jesus olhou para ela, o que chamou a atenção foi o sofrimento daquela mulher, foi o choro, foi ela desesperada, porque ela sabia que tinha perdido tudo. Jesus começa a me ensinar aqui. Sabe o que precisamos aprender? Que tudo que nós precisamos, nós alcançamos na presença dEle. Sabe dos teus sonhos? Sabe das suas dificuldades? Só Jesus pode mudar essa situação. A casa dessa mulher já estava morta. Era notícia 2 vezes, notícia de morte dentro do seu lar. Já não havia mais esperança. Ela estava acometida do vale da morte por completo. 2 mortes físicas. Imagino eu, a terceira morte, a morte dela, uma morte espiritual, uma pessoa que perdeu toda a esperança. Irmãos, quando perdemos a esperança, praticamente somos como zumbis. Andamos mortos. Nada mais nos pode, palavra alguma parece que nos toca. Quando andamos, irmãos, desanimados, quando andamos de cabeça baixa, entristecidos por alguma coisa, quando somos escravizados pela dor, parece que nada que façam ou que aconteça vai mudar isto. Enxergamos para aquele momento e parece que não conseguimos imaginar nada que vai mudar ou tirar esta dor. E aí vão começar a dizer palavras de ânimo para você. E por mais que digam palavras de ânimo porque te amam, parece que nada vai mudar. Sabe por quê? Porque quem te dá a palavra de ânimo, irmão, muitas vezes não tem a sensibilidade para entender o que você está passando. E porque muitas vezes estamos esperando que alguém venha mudar a minha situação. Colocamos sobre algumas pessoas algum fardo, alguma expectativa, achando que através delas alguma coisa vai acontecer. Por isso aquela mulher se desesperou, porque toda a sua esperança estava no seu filho. E se esquecemos, irmãos, que quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos fortalece se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você estiver com a tua fé firmada nele, se você estiver confiando nele, ainda que passe pelo vale da morte, nada fará você temer, nada te fará parar, porque ele é fiel. É assim. Quando colocamos nossas expectativas e nossas confianças num ser natural. Quando colocamos nossas expectativas aos sonhos, ou estribamos as nossas alegrias em bens materiais, estamos sujeitos a qualquer momento ser decepcionados e frustrados. Porque com aquela mesma mão que uma vez te elogia, te aplaude, muitas vezes vai ele apontar e dizer que você não vale nada. Mas Jesus não. Jesus tem me incomodado muito nesses últimos dias de falar sobre a família. E muitas vezes fico imaginando esta mulher passando por este vale de morte, uma tristeza muito profunda. Fico imaginando ela saindo daquele funeral, se Jesus não tivesse passado, ela voltando para sua casa, como ela oraria para dentro da sua casa. E fico imaginando que há muitas pessoas que dentro da igreja são uma bênção, estão alegres, estão felizes, mas quando pisam para dentro da sua casa, é como se ela chegasse diante do vale da morte. Não há alegria. Parece que o tempo de amor passou, o tempo do carinho, o tempo de se relacionar parece que não existe mais. Parece que agora está diante de pessoas até mesmo estranhas. Pessoas que ao invés de ouvir os seus conselhos, as suas dificuldades, pessoas que não dão a mínima para você. Que eram pessoas que eram para estar ali ao teu lado diante da dificuldade. Mas são pessoas que muitas vezes não querem mais saber do que você sente ou do que você pensa. Pessoas que até mesmo você agora já perdeu a esperança. Que o seu maior sonho era que ela caminhasse com você.
é que ela estivesse na mesma fé que você, é que ela estivesse na mesma animosidade que você. E você já não consegue mais acreditar nisso. Porque foi grandes as humilhações que você passa lá dentro. São grandes muitas vezes o apontamento que você tem lá dentro do seu próprio lar. E Deus começa a me incomodar com a família. Deus começa a me mostrar a família. Mas calma. Jesus está passando. Jesus ainda faz milagre. Não deixe a dor, não deixe o desespero, não deixe a dor da humilhação te deixar você perder a tua fé nele. Você está esperando nas pessoas que elas mudem ou que o seu falar vai mudar. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa. Aquele defunto continuaria sendo defunto se Jesus não estivesse ali. O que eu quero te dizer é que Jesus quer te fazer lembrar nesta noite que Ele ainda ouve gemidos, que Ele ainda ouve lágrimas, que Ele ainda ouve clamores. E o Senhor está dizendo nessa noite que precisa que você ainda mesmo com essa pouca fé volte a clamar pela sua família, volte a chorar, volte a acreditar que Ele ainda ressuscita aqueles que estão mortos.